Mas afinal, é uma pergunta que se impõe agora, neste ponto. Quem foi Alexandrina de Balazar até chegar a ser declarada venerável e muito provavelmente proclamada beata e finalmente santa, se entretanto a fábrica de fazer beatos e santos do Papa João Paulo II continuar no seu sucessor Bento XVI e nos seguintes? Oxalá essa fábrica feche, a fábrica de fazer beatos e santos, porque o Papa João Paulo II, o que ele tem feito neste campo, o que ele fez neste campo, é um dos maiores atentados contra a teologia, a de Jesus, e contra a humanidade, nomeadamente a humanidade não católica romana. Esta prática de fazer santos e santas e beatas e beatos destrói por completo, por dentro, a fé de Jesus. Expõe o cristianismo, a Igreja, ao ridículo. Promove o ateísmo, dado que ninguém de bom senso pode aceitar um Deus como o do Vaticano, que opera milagres à lista, só para satisfazer os caprichos dos cardeais da Congregação para as causas dos santos da Cúria Romana e para patrocinar negócios eclesiásticos. Na verdade, são estes purpurados católicos que, para alguém poder vir a ser proclamado beato ou santo pelo Papa, exigem que Deus antes faça pelo menos um milagre de arromba. Isto também é outra coisa sem pés nem cabeça, mas que se aceita assim. Parece tudo tão belo, tudo tão bem. Nós não andaremos meios dementes ao aceitar estas coisas assim. Mas então perguntava eu, e pergunto, quem foi Alexandrina de Balazar até chegar a ser declarada venerável? Então vamos lá saber, ler o que se segue, ouvir o que se segue, e ficaremos ainda mais esclarecidos. Já bastava, mas vamos ficar mais esclarecidos. Ao mesmo tempo ficarão a ver por onde tenha andado a nossa Igreja Católica Romana e os seus responsáveis maiores. É mesmo uma dor de alma. O pior é que ainda não há sinais claros de se querer arrepiar caminho e regressar de novo ao Evangelho, a Jesus, ao Espírito Santo e à sã e libertadora teologia jesuânica. Parece que ainda não queremos caminhar para aí. E é por isso que eu, por um lado, estou a fazer esta quase chacota, mas ao mesmo tempo estou a sangrar, porque sou presbítero da Igreja. E todo eu vivo, desde o início, desde o ano que fui ordenado, com a preocupação de tornar mais bem humana, aceitável, digna a fé. Porque só uma fé com dignidade pode ser aceite pelos seres humanos e dignificar os seres humanos. Diz um resumo dos livros que eu li, que me mandaram. Alexandrina Maria da Costa nasceu no dia 30 de março de 1904, portanto ainda na monarquia, e morreu no dia 13 de outubro, cá está outra vez um 13 de outubro de 1955. É filha de mãe solteira, tal como a sua irmã mais velha, Deolinda, que certamente nunca chegará a ser declarada venerável nem beata, apesar de ter sido, ao que dizem os clérigos biógrafos da Santinha, um monumento de dedicação à irmã durante os anos em que ela esteve acamada até à morte. Quer dizer, esta é que deu o corpo ao manifesto, mas a beata, a declarada beata, é outra. Porque a dedicação não conta. Conta é sofrer.
Este pormenor da vida da mãe terá marcado, do facto de ser mãe solteira das duas filhas, este pormenor da vida da mãe terá marcado, e então naquela época, que era horrível ser-se mãe solteira, do ponto de vista nos ambientes eclesiásticos católicos, terá marcado decisivamente e de forma negativa a consciência de Alexandrina, que nunca mais desistiu de ser santa, certamente até para fazer esquecer o pecado, entre aspas, pecado, da sua progenitora. Mal sabia ela que esta ideia de pecado atribuída a uma mulher na condição de sua mãe é uma ideia retintamente moralista católica, farisaica, que há de ser moralmente combatida, porque esta ideia, sim, e não o facto em si, é que constitui um verdadeiro pecado. Este preconceito de mãe solteira ser pecado é que é pecado. É que é pecado. Não o facto em si. A menos que o facto em si resulte de uma violação. Mas não é o facto em si, é a violação que é pecado. Mas até os biógrafos de Alexandrina, moralistas quanto baste, tentam pudicamente encobrir o facto. E um deles, o padre Gabriel Amor, chega a referir-se a Alexandrina como órfã de pai, só porque este, de nome António Gonçalves Xavier, embora prometesse casamento à mãe dela, acabou por casar com outra. Aliás, a mãe de Alexandrina, Maria Ana da Costa, ao ver-se finalmente trocada por outra mulher e com duas filhinhas dele nos braços, vestiu-se de luto pesado e assumiu-se como viúva até ao fim dos seus dias. Isto é horrível, mas é verídico. Os seus biógrafos contam. Ora, num ambiente moralista destes, ao nível familiar e paroquial, o que era de esperar que viessem a ser as suas duas filhas, que nasceram sem pai assumido? Para cúmulo, este ambiente não era só familiar, também a paróquia de Balazar e a sociedade em geral eram assim na época. Tanto que Alexandrina, aos 9 anos de idade, já teve que fazer uma confissão geral. Uma confissão geral. Isto é de bradar aos céus. Não é, pois, de estranhar que quando, aos 14 anos, juntamente com a irmã de 17 anos e uma outra companheira, se sentiu ameaçada na sua pureza, entre aspas, adolescente, por 3 homens, que se aproximaram da casa onde as 13 estavam a costurar, Alexandrina se mostrasse mais encarniçada, chegou a chamar-lhes cães aos 3 homens, e no paroxismo da histeria causada pelo medo, saltou mesmo da janela da casa para que nenhum deles lhe fizesse qualquer mal. Ficou a queixar-se na altura, mas algum tempo depois voltou a fazer a sua vida do dia a dia, até que 4 anos mais tarde voltou a sentir-se muito mal e foi observada por um conceituado médico do Porto, o Dr. Abel Pacheco, que concluiu que Alexandrina nunca mais teria cura. E em 1925, 7 anos depois da queda, ela cai de cama e assim fica de cama até à morte. Vejam o horrível de tudo isto. Vamos prosseguir.